Olá, senhores pais, olá, senhoras mães. Eu sou Elaine Assolini e eu estou aqui com a finalidade de responder a algumas perguntas de pais e mães, tios e tias, avós e avós de crianças que chegam até mim, né? Perguntas que chegam por e-mail, perguntas que chegam por WhatsApp, perguntas que chegam por mensagens, tá? Então a finalidade deste vídeo é responder algumas perguntas relacionadas à alfabetização, relacionadas ao letramento. Não vai ser possível esgotar tudo, né? Dizer tudo, porque são muitas coisas, são muitos conteúdos, muitas informações importantes e eu não desejo, né? Não quero que o vídeo fique muito longo, quero que fique um vídeo que seja possível para vocês verem, assistirem e escutarem. Então eu adianto que farei outros vídeos direcionados a pais, direcionados a professores, a mães, né? Falando deste assunto. Ou seja, como eu como mãe, eu como pai, posso contribuir para a alfabetização de meu filho? Como posso ajudá-lo a aprender a ler e a escrever mais facilmente ou de um jeito agradável, prazeroso, de um jeito que não seja sofrido para a criança, sofrido para os pais, sobretudo nestes tempos de pandemia, sobretudo nestes tempos de isolamento social, em que estamos em casa com os nossos filhos e, de uma forma ou de outra, tendo que exercer também o papel de professora, tendo que ajudar as crianças, tendo que orientá-las pelo menos. Então, eu gostaria de dizer o seguinte, em primeiríssimo lugar, é fundamental que a criança vivencie também dentro de casa experiências de letramento. Por que eu estou dizendo também dentro de casa? Porque nós vivemos em uma sociedade marcada pela língua escrita. Então, diferentes saberes sobre a língua escrita as crianças têm, mesmo que elas sejam não alfabetizadas ou ainda não foram alfabetizadas, né? Ou seja, não adquiriram o código escrito vigente em uma sociedade, em uma determinada época sócio-histórica, dentro de determinadas condições de produção. Então, mesmo que a criança não tenha ainda aprendido a ler e a escrever, não tenha aprendido sequer a escrever o seu próprio nome, esta criança possui um nível de letramento, em decorrência do fato de ela viver em uma sociedade letrada. E como tornar a nossa casa, o nosso espaço, o nosso lar, né, letrado, um ambiente letrado, marcado por situações e práticas de letramento. Horas, o que pode ter em casa, né? Livros, pode ter gibis, pode ter revistinhas. Ah, Elaine, mas eu não tenho dinheiro para comprar livros para os meus filhos. Então, você pode se valer de folders, você pode se valer de jornais de supermercados, você pode se valer, né, de materiais impressos que são distribuídos no trânsito todos os dias, né? Nós, mesmo na pandemia, mesmo em tempos, nesses tempos tão delicados, né? Somos aí banhados por materiais impressos. Se valha destes materiais, senhores pais, senhoras mães, né? Valham-se desses materiais, desses recursos, desses arquivos que são disponibilizados gratuitamente. O importante é que eles estejam dentro de casa, o importante é que as crianças saibam para que eles servem, qual a finalidade social, qual a finalidade
prática. Um exemplo, a mãe pode deixar antes de trabalhar, pode deixar um bilhete. Querido Paulinho, né? A mamãe foi trabalhar, volta no final da tarde. Estude e coma e faça todas as refeições. Tá? Um bilhete já é uma prática social de leitura e de escrita, né? Já é um evento de letramento. Por quê? Porque a criança vai ser obrigada a tomar aquele papel em mãos, né? Vai ser obrigada a tentar decifrar o que está escrito ali, ou pedir para que alguém leia para ela, ou ela mesma pode pegar aquele bilhete e fingir que está lendo, e aquilo que foi escrito pode ser gravado pelo WhatsApp, e a mamãe pode dizer, olha, eu deixei um bilhete para você. Ah, mãe, mas ainda não aprendi a ler, ainda não sei ler. Assim mesmo você vai lá e tente ler. A mamãe está falando para você estudar, a mamãe está falando para você se alimentar, a mamãe está falando para você ficar dentro de casa, tá? Ou seja, né, dentro das nossas casas devem circular livros, devem circular revistas, devem circular materiais impressos, e esses materiais impressos devem ser comentados e devem ser partilhados tendo em vista a sua função social, assim como as revistas, assim como os livros, se a família puder, se os pais puderem, tá? Então, vamos para um outro ponto muito importante, mas que se articula a este que eu acabei de dizer. É o que diz respeito ao exemplo. Uma criança que vê, uma criança que assiste aos pais lendo, né, com um livro nas mãos, guarda exemplos maravilhosos, guarda exemplos inesquecíveis, exemplos indeléveis, né? Ou seja, é meu pai que está lendo, é minha mãe que está lendo, é o meu irmão mais velho, é meu tio, é minha tia, é meu avô, é minha avó. E aproveito este segundo item para dizer o seguinte: dentro dos estudos das ciências da educação, há muito já se sabe, há muito já se diz, né, que para que uma pessoa, para que um sujeito ocupe a função de pai, ou a função de mãe, ou de avô, ou de avó, ou de tio, ou de tia, ou de irmão mais velho, ele não precisa necessariamente ter laços sanguíneos, não precisa ser necessariamente o pai biológico, não precisa ser necessariamente a mãe biológica da criança, tá? Por exemplo, uma madrinha também pode ocupar o papel de mãe, talvez uma pessoa próxima em quem a família tenha confiança, né? E de que papel nós estamos falando? De que mãe nós estamos falando aqui? De uma mãe que tem um papel, que tem a preocupação, né, com o aprendizado da leitura e da escrita de seu filho, com uma mãe que na sua função de mãe se preocupa com a alfabetização do seu filho, com o letramento de seu filho. Então, pais, mães, avós, avós, tios, tias, quem estiver assistindo a esse vídeo, madrinhas, padrinhos, irmãos mais velhos, irmãs mais velhas, leiam na frente das crianças. Desculpem, minha voz falhou. Leiam na frente das crianças. Tomem um livro nas mãos com cuidado, com carinho, com capricho, né? Mostrem que a partir da leitura de um livro, a partir de uma leitura, vocês podem aprender, podem conhecer, podem descobrir coisas novas, coisas inéditas, coisas diferentes, coisas inusitadas, que vocês podem se divertir, gargalhar, que vocês podem chorar, podem se emocionar, podem ficar tristes a partir da leitura de um livro, que vocês podem ficar também perplexos, indignados, podem sentir medo, podem sentir pavor, estranhamento a partir da leitura de um livro. Não é só ficar lá com o livro, né, parado. Isso ajuda, logicamente, né?
Mas se você ler e se você transmitir para o seu filho, para o seu aluno, as emoções decorrentes daquela leitura, esteja certo, senhor pai, esteja certa, senhora mãe, estejam certos professores e professoras. Os exemplos ficarão marcados, os exemplos serão inesquecíveis. Depois vocês me contam. Um outro item que eu selecionei para falar neste vídeo é o que diz respeito ao incentivo, ao estímulo que pode ser dado dentro da própria casa, pelos adultos, pelos familiares, pelos irmãos, pelos pais. O que eu quero dizer com isso? As crianças, mesmo crianças com dificuldades de aprendizagem, mesmo crianças que estão vivenciando alguma dor ou sofrimento psíquico, tendem a se interessar pela escrita. Primeiramente, elas desenham, né? Primeiramente, elas fazem os seus símbolos. Aqueles símbolos têm sentidos para elas, crianças, né? Depois, elas começam a se interessar por aqueles rabisquinhos que estão dentro da página, né? Dentro de um livro, dentro de uma revista, dentro de um folder, dentro de um jornal. E aí é que entra então o incentivo, o estímulo. Olha, aqui está escrito Paulo. Paulo é o nome é o seu nome. Vamos ver a letrinha que inicia o seu nome. Seu nome começa com qual letra? Ah, é o P de Paulo. Ah, olha que legal. Vamos recortar, vamos pintar, vamos copiar o P de Paulo, né? Mas tem outra palavra aqui nesta página que também começa com P de Paulo. Que palavra seria essa? A criança vai dizer, não sei, né? Ah, mas tudo bem que você não sabe ainda, mas vamos procurar a palavra ou as palavras que começam com o P de Paulo, né? Então a criança vai achar um outro P de pedra, né? Um outro P de Paula, né? O outro P de Priscila, por exemplo, né? E vai olhando, vai observando, vai circundando, por exemplo, pode recortar e colar, como eu já disse, pintar, né? Essa letrinha. É assim que começa. E aí os adultos podem incentivar, podem estimular, podem transmitir alegria, entusiasmo, porque a alegria é contagiante, o entusiasmo é contagiante, né? Então, se a mãe diz, esse é o P, né? Um P, ele só grifou um P. Às vezes muitas mães me escrevem, ele só sabe a primeira letra do nome, pois já sabe alguma coisa. E é assim que começa. Todos nós passamos por isso, descobrindo uma letra, descobrindo uma palavra, descobrindo uma frase, descobrindo textos, caso tenhamos sido alfabetizados a partir de textos. Então lembrem-se, o estímulo, a valorização, o incentivo é super importante. Esqueci de dizer o seguinte, em tempos normais, né, quando você estiver andando na rua com seu filho, com a sua filha de mãos dadas, ou seu filho ou sua filha estiver dentro do carro, ou se você for a uma padaria e levar o seu filho, por exemplo, mostre para ele, olha, este é o P de padaria. Olha, naquela chapa daquele carro ali tem as letras do seu nome. Olha o outdoor, né? Vai mostrando que o mundo lá fora é permeado pela língua escrita, é marcado pela língua escrita. E eu costumo usar a seguinte metáfora, né? Nós somos banhados pela língua escrita. Não há como nós escaparmos. Por isso que é indelicado, agressivo e incorreto
chamar alguém de iletrado, porque o sujeito pode não saber ler e escrever, vírgula, ainda, mas ele não é iletrado, porque algum saber sobre a escrita ele possui, que é o letramento. Em função do quê? Em função de ele viver em uma sociedade na qual predomina a língua escrita e predominam práticas sociais letradas o tempo todo. Mas vamos em frente. Outro item muito importante tem a ver tanto com a observação, conforme eu acabei de falar, quanto com a materialização. O que é que eu estou chamando de materialização? Senhores pais, senhoras mães, filhos mais velhos, que também podem ocupar a função aí de uma mediação. Quando a criança descobre, a letra A, tem essa letra no meu nome, né? Tem essa letra A no nome da mamãe. A mamãe se chama Maria. Quantos As tem na palavra Maria? A mamãe se chama Ana. A mamãe se chama Bernadette, por exemplo, né? Vamos materializando no papel os nomes das crianças, as letras que elas aprenderam, nomes de pessoas queridas, dos pais, dos familiares, dos amigos da escola, às vezes os amiguinhos do prédio, né? Agora as crianças não podem se juntar, não podem se aglomerar, não podem ficar juntas, né? Mas muitas crianças têm seus amiguinhos, muitas crianças têm os seus coleguinhas, né? Ou ainda, trabalhar dentro de um campo semântico que faça sentido para a criança. Por exemplo, você vai trabalhar com a lista de brinquedos e aí você pede para a criança, vamos escrever os seus brinquedos favoritos? Ou a mamãe vai escrever aqui, você vai tentar descobrir as letrinhas, tá? Você vai tentar verificar se as letrinhas que tem nesses brinquedos aparecem nas letras do seu nome, aparecem nas letras do nome de seu irmão, por exemplo. Enfim, essas são algumas dicas, são algumas orientações. Eu sei que todas elas exigem tempo e sei que 99% das mulheres brasileiras trabalham e chegam em casa às 18h30, 19 horas ou mais, tá? Contudo, a mãe ou aquela que exerce o papel de mãe, o pai ou aquele que exerce o papel de mãe, tem uma presença singular na vida da criança, tem uma presença muito forte. Tanto é que as matrizes de amor e ódio, né, o caráter da criança, a personalidade da criança são forjados, são construídos, melhor dizendo, são edificados a partir das intervenções maternas, intervenções paternas, a partir das inspirações que os pais deixam ou não, dos modelos, dos exemplos, dos diálogos, né? Então é inequívoco que os pais também podem, né, colaborar com algum tipo de situação que possa ajudar, que possa contribuir no processo de alfabetização das crianças. Eu desejo que vocês tenham gostado desse vídeo, me deem devolutivas, mesmo que sejam críticas, mesmo que sejam pontos a serem melhorados, a serem aperfeiçoados, porque eu recebo, só para vocês terem uma ideia, assim, muitos e muitos e-mails por dia, né, de professores, de pais, e eu quero fazer essa atividade, responder a todos vocês, responder para todos vocês, então quero sempre melhorar. Até mais, até o próximo vídeo e bons estudos aí, boas atividades com as crianças.